mais um desfrute do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 98. Estamos aproximando ao número de 100 mensagens, né? Sempre o número de 100 é o número histórico de mensagens, né? Estamos chegando quase ao 100. Essa mensagem tem o título, cujo nome é O Senhor Reina. Amém! Que alegria, que conforto, que paz em saber que o Senhor reina, né? Graças a Deus, irmãos, nosso Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele reina, absoluto soberano. Por isso nós podemos descansar quanto ao amanhã, porque Ele reina hoje, Ele reinou ontem e Ele vai reinar amanhã. Nós estamos no capítulo 5 de Apocalipse, e hoje, como vocês estão vendo aqui, estamos falando de Et Goiânia, junto com o irmão Natal aqui, que Amém. nos acompanha, né? Nos alegra com a presença dele e as orações dele, né? Então, irmãos, nós estamos aqui no capítulo 5 de Apocalipse e até o Natal me perguntou mais cedo, né? Irmão Gustavo, de onde você tirou no capítulo 5 esse tema, o Senhor reina, né? Você está escondendo de onde você tirou. E ele procurou, leu, né? Procurando os versículos. Aonde está o versículo que diz aqui que o Senhor reina, né? E ele teve uma certa dificuldade de encontrar esse versículo, né? Então, por que que nós entramos nessa mensagem de hoje sobre o Senhor reina? Porque é muito importante, amados irmãos, que nós entendamos que, porque a partir da semana que vem, nós vamos entrar, se o Senhor permitir, no capítulo 6, que é quando o Senhor começa a abrir esse livro selado, começa a abrir os primeiros quatro selos, né? Aliás, no capítulo 6 vai ser até o sexto selo, né? Mas nós vamos começar semana que vem, provavelmente na próxima mensagem, mostrando o Senhor já abrindo o primeiro selo, não é? Então, amados irmãos, antes de percebermos essa questão do capítulo 6, o Senhor abriu os selos, abriu esse livro, que está na mão do Senhor, no capítulo 5, que é de todo selado, os sete selos, nós precisamos entender claramente o que está acontecendo no capítulo 5. Então, eu não poderia deixar, eu havia já falado nas mensagens anteriores, do capítulo 4 e 5. Eu havia falado para os irmãos que talvez a última mensagem do capítulo 5 ia mostrar para os irmãos como o capítulo 5 de Apocalipse, 4 e 5, especialmente o 5, é um capítulo que vem cumprir, inicialmente, já vem cumprir várias profecias do Velho Testamento e do Novo Testamento também. E o capítulo 5 já é uma realização, um cumprimento de várias profecias. Que profecias que o Senhor reina? E nós precisamos ver isso, irmãos. Irmãos, se nós tivermos uma visão clara todos os dias que o nosso Senhor reina em toda e qualquer situação, nossa vida será totalmente diferente. Difícil, sendo bem honesto com os irmãos, é que eu não sei quanto a você, mas eu muitas vezes esqueço que o Senhor está reinando. Esqueço que o Senhor, nas situações positivas do dia a dia, é claro, é claro e fácil de perceber que o Senhor está reinando. Mas muitas vezes, nas situações negativas do dia a dia, nos problemas que vêm, nas crises que nós passamos, nos problemas familiares, nos problemas no trabalho, no relacionamento conjugal, relacionamento familiar com os filhos, com os pais, às vezes na nossa escola ou no nosso trabalho, nos problemas que nós enfrentamos dia a dia. Nós não conseguimos perceber que o Senhor está reinando numa doença. Quando nós estamos com alguma doença, será que nós percebemos que o Senhor reina? Por exemplo, quando nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, guerra sobre guerra, e cada vez mais ameaças de guerra, uma atrás da outra, as nações se enfurecendo umas contra as outras, a impunidade prevalecendo nesse mundo, aonde você vai, todo mundo reclamando que o mundo vai de mal a pior, o que é verdade. Mas será que nós percebemos que em tudo isso o Senhor reina? Será que nós percebemos, por exemplo, que o que está acontecendo no Brasil atualmente, né? Os direitos sendo caçados, tudo isso, etc. O Senhor reina. Então,
Tudo isso nós precisamos saber, irmão, se nosso direito de buscar o Senhor, de servir o Senhor, nosso direito, como diz, né, na Constituição Legal, de liberdade religiosa, fosse cassado, o Senhor reina em tudo isso? Então, quando nós temos um problema na igreja com os irmãos, né, levantando todos os tipos de situações terríveis na igreja, problemas de relacionamento com os santos, né, irmãos e submissas, dificuldade de tudo quanto é jeito, carne, pecado entrando. A pergunta é: o Senhor reina? Tudo isso nós precisamos entender. É por isso, amados irmãos, que eu gostaria mesmo que nós possamos entender que o Senhor reina. Isso é muito importante, que o Senhor reina, não é? Ah, isso é fundamental. Então, nessa mensagem, não é? Nessa mensagem, nós estamos aqui, nós precisamos perceber isso, se nosso Senhor reina ou não reina. E aí, se nós tivermos a visão clara que o nosso Senhor reina em toda e qualquer situação, irmãos, nossa vida vai mudar. Ah, nós vamos mostrar isso para os irmãos, né? E eu vou até mostrar para os irmãos também que o livro de Apocalipse é um livro de muitos aspectos, né? Por exemplo, o Apocalipse é um livro que mostra a justiça de Deus, que o Senhor vindo como justiça? Sim, é. Então, é um livro de justiça? É. Mas também, para muitas pessoas, o livro de Apocalipse é um livro que dá medo. Muitas poucas pessoas leem Apocalipse, primeiro, por não entender, e segundo, porque muitos têm medo desse livro. Tem temor desse livro, né? Eu mesmo já brinquei, já falei até aqui em reuniões, né? Quando eu era recém-convertido, jovem, nós, nos acampamentos cristãos, quando era à noite, né? Em vez de nós contarmos aquelas histórias do folclore, histórias de criar histórias de bula sem cabeça para assustar a noite, em volta de fogueira, como nós éramos crentes, então o que que nós fazíamos? Vamos ler Apocalipse. Aí todo mundo dormia morrendo de medo, né? Então, o livro de Apocalipse, para muitos, é um livro de medo, é um livro de temor, de medo. Mas Apocalipse também é um livro que vai nos inspira, não medo, mas temor, sim. Nós precisamos ter temor, sim. Mas não só isso, irmãos. O livro de Apocalipse também é um livro de vida. Em outra ocasião, eu vou mostrar e provar isso para os irmãos. Em outra ocasião também eu quero mostrar para os irmãos, né, que o livro de Apocalipse é um livro de. Nós vamos chegar lá nessas mensagens. É um livro de louvor. Sabia que Apocalipse é um livro de louvor? Quanto louvor! Quantas ações de graças ao nosso Deus é demonstrado nesse livro. Irmãos, e por que é que esse livro também é um livro de louvor? Nós vamos ver ao longo Nós já começamos a ver no capítulo 4 e 5 quanto louvor lá no céu estourou, né? A louvor lá no céu aquele que está no trono, que é Deus Pai, e a Cristo também está no trono, que é o Cordeiro. Nós vimos isso no capítulo 5. O capítulo 5 termina com muito louvor. E aprendemos muito desse louvor, mas vocês vão ver que o louvor ele está acontecendo em todo o livro de Apocalipse. Então, como é que pode um livro de justiça ser um livro de louvor? Um livro de temor ser um livro de louvor, né? E um livro de vida é um livro de louvor. Aí é mais fácil de entender, né? Agora, por que que o livro de Apocalipse também é um livro de louvor? Nós vamos ver louvor de todo quanto é jeito, de qualquer maneira, né? Por que que é um livro de louvor? Porque Apocalipse também é um livro de vitória. Irmãos e irmãs, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Claro que hoje nosso tempo é mais curto aqui, vou ter que ser um pouco mais sucinto, direto, mas vocês vão ver, amados irmãos, nós vamos mostrar para os irmãos que esse livro é um livro de vitória. Amém! Amém. E sabe por que que esse livro é um livro de vitória? Porque é um livro em que mostra para claramente que o nosso Senhor, ele reina! Amém! Como ele reina, é um livro de vitória. A vitória de tudo quanto é jeito e maneira. Até o final é vitória, 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 vitória. Ora, se é um livro de vitória, obviamente que é um livro de louvor também. Aonde a vitória, só nos resta uma coisa a fazer, amados irmãos: louvar
e adorar e agradecer ao Senhor, porque Ele reina! Ele venceu! Então, é um livro de vitória, não é? Eu vou mostrar para vocês como é o livro de vitória. Acho que eu posso começar mostrando aqui agora para os irmãos, né? Vamos começar agora só para mostrar rapidamente como é o livro de vitória. Quer ver? Apocalipse 5, que nós estamos, né? Justamente que vamos terminar hoje. No capítulo 5, no versículo 5, fala assim: Todavia, você se recorda, João chorava porque ninguém era digno de abrir o livro. Aí um dos anciãos falou assim: Todavia, no versículo 5, Apocalipse 5, 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Irmãos, aqui não fala nesse versículo o que é que o Senhor venceu. Simplesmente fala que o Senhor venceu. Mas venceu o quê? O que que ele venceu? Ele venceu, mas o quê? Irmãos, tudo e todos. Ele venceu tudo que poderia ser vencido. Ele venceu tudo. Na cruz, no seu viver humano, na cruz, na ressurreição, o Senhor venceu a carne, o ego, o eu, o mundo, o velho Adão, Satanás, o mundo. Ele venceu tudo. Né? O Senhor mesmo disse, né, nos evangelhos, né? No mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Por isso nós temos que ter bom ânimo. Ele reina. Ele venceu o mundo. Ele venceu a carne. Vocês vão ver. Vocês vão ver daqui a pouquinho como ele venceu o ego, a vida da alma. Ele venceu Satanás. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo. Então aqui mostra. Aí depois que ele venceu, o que que você espera, né? Foi que ele venceu. Aí quando o Senhor pega o livro da mão direita do Pai, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar isso mais detalhe novamente. Aí no versículo 6 em diante, começa a estourar louvor para tudo quanto é lado, modo de falar no céu, né? Versículo 9: entoavam um novo cântico, dizendo, novo cântico, né? Aí no versículo 12, proclamando em grande voz, no versículo 13, tudo que neles há estava dizendo. E no versículo 14, os quatro seres viventes dizem amém. E os anciãos prostram-se e adoram. É louvor para tudo quanto é lado. Agora vamos ver lá no versículo. Eu vou só mostrar para os irmãos, né? Só alguns versículos, como é o livro de Vitória. Por exemplo, Apocalipse capítulo 10, por exemplo. Olha lá. No capítulo 10, no versículo 10 não, desculpa, Apocalipse capítulo 11, no versículo 15. Olha o que fala lá. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém! O Senhor reina! É um livro de vitória. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostam sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: aí é adoração e louvor de tudo quanto é jeito, irmãos. Não é? Agora, pula para o capítulo 12. Capítulo 12, houve uma guerra no céu. Tudo isso nós vamos ver com mais detalhe lá na frente, quando chegarmos lá. Aí, no versículo 9, o que mostra depois dessa guerra? Houve uma guerra, mas o Senhor venceu. Irmãos, é um livro de vitória, porque o Senhor reina do Apocalipse 12, versículo 9, fala, e foi expulso, Satanás foi expulso. Irmão, Satanás está reinando, em teoria, nesses ares, não é? Ele é o príncipe da potestade do ar, ele está no ar, nos céus ali reinando, né? Aparentemente, porque o Senhor reina sobre ele. Mas vai chegar um momento, e não está demorando, não vai demorar muito não, em que Satanás será expulso dos ares, e aí ele não mais terá lugar nesse ar. Ele não mais será o príncipe da potestade do ar. Ele não mais vai ser príncipe no ar, e ele não vai ter mais autoridade, potestade quer dizer autoridade. Ele não vai ter mais autoridade no ar, não vai ter mais.
O ar vai deixar, o ar é o céus, né? Que ele tem esse domínio, né? Que ele influencia as nações por meio de estar aqui sobre os ares, os céus das nações. Ele vai perder todo esse lugar. E aqui fala que no versículo 9: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora, amém, veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ou seja, o Senhor reina, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, é um livro de vitória. O acusador foi expulso. Aí você fala assim, mas irmão Gustavo, pera aí, irmão Gustavo. Isso aqui não aconteceu ainda. Isso vai acontecer ainda. Sim, em certo sentido, nos nossos olhos, que estamos dentro, debaixo do tempo, estamos vivendo nesse tempo, contando os dias, né? Hoje é dia 7 de setembro de 2025, amanhã é dia 8 de setembro, assim por diante. Isso não aconteceu ainda. Mas lembre-se, amados irmãos, que o nosso Deus, ele não está no tempo. Ele é atemporal, ele está na eternidade. E por isso que o livro de Apocalipse já foi escrito. Tudo que é futuro para nós, para Deus é passado. Lembre-se, amados irmãos, o Senhor não está preso no tempo. E é justamente por isso, irmãos, que aos olhos de João, estava no espírito, ele recebeu tudo isso. Lembra? Lá no capítulo 4, quando ele em espírito, ele foi até o céu. Ele viu tudo isso em espírito, ele viu que tudo isso aqui, irmãos, já aconteceu. É passado. Amém. Isso Aleluia. quer dizer que, por que que é passado? Olha qual é o verbo que está aqui. Olha o versículo 9. Vê se esse verbo é presente, passado, futuro. E foi expulso. A Bíblia não fala, e será expulso o grande dragão. Podia falar assim, e será expulso. Você ia entender que isso vai acontecer no futuro. Se a Bíblia quisesse colocar será expulso, você entenderia que isso é um evento que vai acontecer no futuro. Mas a Bíblia já colocou no passado. Todos os verbos são no passado. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Por quê? Porque já aconteceu aos olhos de Deus. Olha o versículo 10. Agora veio o reino, o poder. Perdão, agora vem a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora veio, não é virar, não é virar, né? Ou não é agora está vindo, é agora veio. Ou seja, já aconteceu aos olhos do Senhor, é claro. Mas se nós vivemos no Espírito, nós temos essa realidade, assim como João teve. Se nós vivemos no Espírito, nós podemos muito bem levantar até numa reunião e falar assim: Satanás, escute aqui, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ler para você um versículo que fala da verdade do seu futuro, mas que aos olhos de Deus já é passado. Satanás, você foi expulso. Satanás, você foi derrotado. Satanás, essa derrota sua não é só a vitória de Cristo que produziu essa derrota sua, mas também a vitória de Cristo e dos vencedores. Os cristãos vencedores junto com ele. Porque olha o que fala o versículo 11. Eles quem? Aqui não é só o Senhor. Eles quem? Os irmãos que Satanás acusa no versículo anterior. Ó, o versículo anterior termina assim: o mesmo que os, ó, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aí fala: eles, pois, o venceram. Eles quem? Os irmãos que está junto com Cristo. Amém. Nós, eles, pois, o venceram, não é o vencerão no futuro, é venceram no passado. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Deixa eu te perguntar: o sangue do Cordeiro é um evento futuro ou é um evento que já aconteceu no passado? O senhor já morreu ou ele vai morrer ainda? Já morreu. Há como o Senhor morreu outra vez? Óbvio que não. Impossível. Claro que não. O Senhor morreu de uma vez por todas, ou seja, o sangue do Cordeiro já é nosso para nossa vitória. Eles, pois, o venceram. Use o sangue para vencer. Fala para Satanás, Satanás, nós já te vencemos, não por causa de nós, mas por causa do sangue do Cordeiro. Número um. Segundo, por causa da palavra do testemunho que deram. Número dois, a palavra do testemunho que deram é passado. Irmão, irmã,
Dê a palavra de testemunho, use o sangue e testemunhe pelo Senhor. Isso, diga para Satanás, Satanás, você já foi expulso. Eu estou em Cristo Jesus, desfrutando a palavra de vitória que tem no livro de Apocalipse. Aqui é para Apocalipse, Apocalipse 12. Fala, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, a vida da alma, o ego. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Se nós amarmos nossa vida da alma, nós já fomos derrotados. Satanás, na nossa experiência, não é vencido, não é expulso. Por outro lado, se nós não vivermos nossa vida da alma, Satanás não é que ele vai ser vencido, ele já foi vencido. Vamos entender? Se vivermos na vida da alma, Satanás é vitorioso na nossa experiência. Mas se nós não vivermos nossa vida da alma, nós negarmos o nosso ego, não quer dizer que ele vai ser vencido, quer dizer que ele já foi automaticamente, instantaneamente expulso e vencido. Amém. Não é sem motivo. No livro de Romanos, capítulo 8, Paulo fala que se nós vivemos no Espírito, a carne está morta, o corpo está morto. Se nós vivemos no Espírito, nosso ego já está derrotado. Não é que ele vai ser derrotado, ele já está morto. No Espírito, a nossa carne já está absolutamente morta. Não tem nenhuma ação sobre nós. Se vivemos na carne, caminhamos para a morte. Mas se vivemos no Espírito, ganhamos vida e paz. Então, aí, olha quando acabou de falar, isso que acontece no versículo 12. É o que eu falo para os irmãos. Apocalipse não é só um livro de vitória, também é um livro de louvor. Olha só. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Festeje, irmão. Festeje a vitória. Irmão, irmã, não vá para a reunião da igreja derrotado, não. Não vá para o seu trabalho derrotado. Não vá para a sua casa derrotado. Não saia da sua casa derrotado e nem entre na sua casa derrotado. Use o Espírito, onde Cristo reina e é soberano. E tudo isso que a Apocalipse que está nos mostrando que será futuro, já é passado para nós. Tudo isso já é real, assim como o João. Nós vamos ver tudo isso como um livro já de vitória. O Senhor reina. Ou seja, quando os homens nos acusarem, quando houver oposição contra nós, de todo quanto é jeito, irmãos, se nós tivermos um espírito, Satanás foi expulso, a carne foi derrotada e o Senhor reina. Alguém pode perguntar, onde está o Senhor em toda essa situação? Sabe onde ele está? No trono, reinando absolutamente. Quer ver como é que é o livro de Vitória também? Vamos lá para o capítulo 19, versículo 1. Leia lá. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, numerosa multidão. Irmão, irmã, a sua voz está aqui? Você faz um em coro com esse número de vozes aqui? Será que aqui, nessa voz de numerosa multidão, vai estar a nossa também? Será que hoje nós podemos ser um dessa numerosa multidão que diz isso aqui? Começa dizendo, aleluia! Sabe o que quer dizer aleluia? O que quer dizer aleluia, Natal? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Louve o Senhor. É um livro de louvor. Louve o Senhor. Ele reina, é um livro de vitória. Ele já venceu. Aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O poder é de quem? De Satanás? O poder é de quem? Do ego? O poder é de quem? Da carne? O poder é de quem? É o pecado, que é um poder superpoderoso, que é invencível? O poder é de quem? Não, o poder é dos demônios? Não, de quem é o poder? É das ações negativas, da inveja das pessoas, das dificuldades, das brigas, que é muito difícil, é muito poder negativo na igreja, nas situações, no dia a dia, na sociedade.
O poder de quem? Dos políticos corruptos? O de quem é o poder? O poder é do nosso Deus. Se você vê isso aqui, alguém pode argumentar assim, peraí, irmão Gustavo, quem já conhece o Apocalipse poderia argumentar assim, pô, Gustavo, peraí. De novo, podia dizer a mesma coisa, né? Peraí, irmão Gustavo, isso é futuro, isso não aconteceu ainda. Irmão, depende dos olhos de quem? Aqui está dizendo que a salvação e a glória, o poder, não está dizendo que serão no futuro. O verbo não está no futuro, serão. O verbo está no presente, são do nosso Deus. E se você não entendeu ainda, esse versículo aqui, olha como ele é exatamente igual. Tudo bem, Apocalipse 19, aos nossos olhos humanos, ainda vai acontecer ainda, é verdade. Mas aos olhos de Deus já aconteceu. E esse, vou falar para vocês, esse mesmo versículo aqui é igualzinho o versículo, volta lá, Apocalipse capítulo 5. É igualzinho o versículo do Apocalipse 5, que fala que o domínio e Apocalipse já aconteceu. Até nos nossos olhos humanos já aconteceu. Apocalipse 5 já aconteceu. Apocalipse 19, nos olhos humanos, assim, no tempo, nesse tempo cronológico, de fato ainda não aconteceu. Aos olhos de Deus, sim. No tempo cronológico, ainda não. Mas Apocalipse 5, aos olhos de Deus e no tempo cronológico, já aconteceu. Que Apocalipse 5 é a fala da ascensão de Cristo, que já ascendeu há mais de 2000, quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos. Mas olha como esse versículo é muito igual ao versículo 3 de Apocalipse 5, fala assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória. Ó, só não fala de salvação, né? Mas é a mesma coisa, né? O louvor, a glória e a honra, aí fala assim, e o domínio. Olha o versículo, pelo século dos séculos. Olha o versículo 12. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, o morto da salvação, de receber o poder. Ele já recebeu o poder. O poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Amém. Irmão, irmã, o Senhor reina. Amém. Aí, o Monatal me perguntou, né, esses dias, aonde está no capítulo 5 o versículo que fala que o Senhor reina? Está aqui, irmão Natal, no versículo 12, proclamando em grande voz, 12, capítulo 5. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Esse poder é para quê? Reinar sobre todas as coisas. E riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Aonde está mais, irmão Natal? No capítulo 5, que o Senhor já reina. No versículo 13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio. Domínio quer dizer reino, dominação, domina pelos séculos dos séculos. Ou seja, o Senhor está reinando pelo século dos séculos. Já tem quantos séculos que o Senhor recebeu essa promessa e já aconteceu? Quantos séculos? Na verdade, aos olhos de Deus, na eternidade, o Senhor reina de eternidade a eternidade, certo? Você nunca deixou de reinar. Em momento nenhum. E nunca vai deixar de reinar. De eternidade a eternidade, a Bíblia nos ensina que o Senhor reina. Porém, na cronologia do tempo, o Senhor recebeu esse domínio quando? Quando ele ascendeu aos céus, há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, é do século dos séculos, então tem pelo menos 20 séculos que o Senhor já vem reinando. Cada século, cada dia ele está dominando. Quantas coisas aconteceram desde a ascensão de Cristo, irmãos? Quantas guerras terríveis já aconteceram? Quantas pestes e epidemias? Quantos milhares e milhões de pessoas já morreram nessas pestes, epidemias, guerras e mortes? Não é? Só no nosso tempo mais recente, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Guerras mundiais, pegou o mundo inteiro. Milhões de pessoas. Quantas pestes? Recentemente tivemos uma, o Covid-19. E a pergunta é, o Senhor estava reinando em tudo isso? Ou será que ele deu uma pausa no seu reino? O Senhor estava no domínio ou não? Onde ele estava quando todas as guerras, coisas terríveis, terremotos e pestes e mortes aconteceu? Onde ele estava? Onde ele sempre esteve, no trono, reinando, soberano, dia após dia.
Onde ele estava quando os cristãos foram martirizados? Desde que o Senhor ascendeu, começou a era cristã da vida da igreja, né? De lá para cá, Estevão foi o primeiro mártir, né? Em Atos 6 e Atos 7. E todos depois disso foram ter vários outros. Tiago foi passado por fio da espada. E vários foram martirizados aí para frente. Depois Paulo foi martirizado. Pedro foi martirizado. Né? Dos 12, o único que não foi martirizado, né? Foi João, né? Que morreu de velhice. Onde o senhor estava? E daí para frente, aconteceu tantos cristãos foram esmagados, foram jogados na época da igreja de Esmirna, né? Nos primeiros 3 séculos da era cristã, foram jogados para ser comidos pelos leões no Coliseu, né? Quantos cristãos foram esmagados as cabeças, foram queimados vivos por Nero? E daí para frente, até hoje, na Coreia do Norte são perseguidos e mortos, os países comunistas são mortos. Onde o senhor estava em tudo isso? Aonde? Aonde, No Natal? trono reinante. Reinando soberano no trono. O Amém. Senhor reina. Aleluia. Então, versículo 19, né? Fala assim, perdão, Apocalipse 19, versículo 2. Porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, né? Eu ouvi os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! Amém. Por isso nós precisamos aprender a dizer, irmãos: Ó Senhor Jesus, Amém, aleluia! Ó Senhor Jesus, Amém, aleluia! Nós precisamos dizer isso, irmãos. Ou aleluia, amém. Tanto faz. Não precisamos dizer isso. Assim seja, louvado seja o Senhor, não é? Que bom eu ouvir aqueles, nós temos até um cântico que fala, que bom ouvir aqueles que dizem, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, né? Nós precisamos aprender a dizer isso como seres viventes, né? Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, louva, louva. Saiu uma voz do trono exclamando, louva ao nosso Deus, todos os seus servos, todos, sem exceção, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Eu sou tão pequenininho, eu posso louvar. Dá louvor, irmão. Ah, eu sou grande. Dá louvor, irmão. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizer, fortes trovões, aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, ele reina, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória. Tá vendo, irmãos? Você chegar às boas do Cordeiro aqui, o que está falando Apocalipse 19? Que o Senhor ele venceu sobre a grande Babilônia, que caiu a grande Babilônia. Olha o Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Tá vendo, irmão? O Senhor venceu a grande Babilônia. Aí, lá no capítulo 20, no versículo 10, fala assim: o diabo O diabo, de novo, o sedutor deles. Lembra? Lá no capítulo 12, Satanás é expulso do céu. Mas ele não havia sido aniquilado ainda. No capítulo 20, o Senhor dá o fim dele para sempre. Ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, presta atenção no tempo verbal. Está no passado. Foi lançado. Não é será lançado, ele já foi lançado. Foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, volta a dizer. Se a Bíblia tivesse usado o tempo verbal no futuro, você entenderia. Ó, vou mudar. O diabo, sedutor dele, será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Você entenderia isso perfeitamente. Porque já que estamos falando de coisas futuras, se eu usar o tempo verbal no futuro, eu entendo perfeitamente. Mas aos olhos de Deus, ele usa o tempo verbal no passado, porque para o Senhor tudo já foi cumprido. O diabo sedutor dele foi lançado, passado, para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Enquanto nosso Senhor reina pelos séculos dos séculos, Satanás, o falso profeta e o anticristo serão atormentados pelos séculos dos séculos. O Senhor reina.
E olha o versículo 14. Aí falta mais um inimigo aqui. Então nós já vimos, ó, nós vimos. O anticristo foi derrotado. O falso profeta foi derrotado. Na cruz o pecado foi derrotado. Que nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro que perdoa nossos pecados. A vida da alma, o ego foi derrotado. Nós vimos lá Apocalipse 12, né? Que eles venceram porque eles não amaram a vida da alma. Não amar a vida da alma já derrota ela. Não ame ela. Não se ame, meu irmão. Não se ame. Não se ame, não sei o que eu quero dizer. Não é sentido de você não valorizar a si próprio. Não é isso. É no sentido de não ame. Não dê atenção, não ame o seu ego. Não ame a sua vida da alma. Não ame. Se você não amá-la, não ame a si próprio, a sua própria vida. Esteja disposto a morrer pelo Senhor. Não é fisicamente falando, também, se assim for necessário. Mas hoje em dia, por exemplo, a bem da verdade, me perdoe por exemplo pessoal aqui, eu falei para o Natal um minutinho antes dessa reunião aqui, eu estou meio cansado, né? Dormi de madrugada, acordei mais cedo, né? Não parei nenhum momento. Antes da mensagem aqui, ele estava preparando um café e eu com tanto sono, puf, caí em cima da Bíblia aqui de sono. O meu corpo não queria estar dando essa mensagem. Queria estar na cama dormindo. Daqui a pouco nós temos uma reunião da igreja para ir, não é isso? Meu corpo não queria ir para essa reunião da igreja, porque ele está dormindo, descansando. Vamos ficar por aqui. Vamos falar que nem Pedro, né? Bom estarmos aqui, Natal. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui tendo comunhão, deitar, descansando no ar-condicionado. Mas, irmão, se nós fizermos isso, o inimigo vence. Mas se nós não amarmos nosso próprio corpo, falar, não, corpo, você vai me obedecer. Você já foi derrotado, carne. Eu vou desfrutar do Senhor. Eu vou para a reunião da igreja. Ele é vencido. Satanás é vencido, né? Então já venceu Satanás, venceu Satanás. Agora falta mais um único, o último inimigo a ser vencido. Qual é o último inimigo? É a morte e o inferno. Olha o 14, então. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno é o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí a último inimigo, que é a morte, né? E o Hades é onde segura os mortos, o reino dos mortos, né? Onde estão os mortos. O Hades e a morte foram lançados para dentro do lago de fogo, foram vencidos. Irmãos, então, eu só quis mostrar até aqui. Eu mal entrei na mensagem, tá? Vou entrar na mensagem agora, é agora que eu vou entrar na mensagem. Mas eu quis mostrar até aqui, os irmãos, como o livro de Apocalipse, irmãos, é um livro de vitória. O Senhor reina. Espero que os irmãos tenham entendido isso. O Senhor reina. Ele reina absoluto. Bom, vamos voltar para Apocalipse, capítulo 5. Então, vamos entender claramente o que aconteceu em Apocalipse 5, mais uma vez. No fundo, o que aconteceu em Apocalipse 5, amados irmãos, é o cumprimento de várias profecias da Bíblia, não é? Nós vamos citar algumas delas aqui. Que cumprimento? Cumprimento que o Senhor reina. Ele reina. Quando começou o reinado do Senhor? Alguns irmãos não conseguem perceber, estão tão enganados pelo inimigo, que acham que o reinado do Senhor só vai começar quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar nessa segunda vinda, ele vai reinar. Não, irmãos. O Senhor reina. Desde a ascensão de Cristo, o Senhor reina. Então, Apocalipse capítulo 5 é um livro que fala da ascensão de Cristo, não é? Já falamos várias vezes. Aqui, Apocalipse 4 e 5 é um retrato para nós. O que aconteceu quando o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu? Ele ascendeu ao céu para fazer o quê? Para receber o quê? Para receber o reino. Ele ascendeu aos céus para sentar aonde? À direita do Pai. E ele está sentado à direita do Pai para fazer o quê? Para reinar. Amém. Isso quer dizer que ele já está reinando. Vou dizer mais uma vez: o Senhor reina. Ele já começou a reinar, irmãos. Irmãos, eu estou insistindo nisso, irmãos, porque quando nós entrarmos no capítulo 6, estou repetindo de novo.
Quando está no capítulo 6, vou ver os quatro primeiros selos, parece que é só coisa terrível. Fora o primeiro selo, que é do cavalo branco, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, são selos terríveis. Selos de morte, de guerra, de fome, de epidemias. Depois vai vir no capítulo 5 um terremoto. Perdão, no quinto selo, um terremoto. Aliás, o sexto selo, um terremoto. Então, quando você começa a abrir os selos, vocês vão ver, né? Vai ver, é morte, é guerra, é fome, é peste, é terremoto. Aí, nós temos que estar claro aonde o senhor está em tudo isso. Nas epidemias, onde o senhor está? Na peste, onde o senhor está? No Covid-19, que morre um monte de gente, onde o senhor está? Aonde o senhor está no terremoto que abala o mundo inteiro? Onde que ele está? Aonde que ele está enquanto a genocídios por aí? Onde o senhor está? Sempre onde ele esteve, reinando absoluto no trono. O Senhor reina. Lembre-se, capítulo 6 de Apocalipse, que fala da abertura dos selos, só começa depois que mostra o Senhor ascendendo ao céu no capítulo 5 e começando a receber o domínio e reinando. Para que nunca esqueçamos que tudo que vier aqui para frente do Apocalipse, o Senhor está no lugar onde ele sempre esteve, desde que ele ascendeu aos céus, à direita do Pai, reinando, até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas ele está reinando absoluto. Em toda e qualquer situação, irmãos, gravem isso. O Senhor reina. Boa. Que o Espírito Santo de Deus, que é o segundo consolador, que o Senhor disse lá em Apocalipse, se não me engano, perdão, lá em João capítulo 14, 16, não sei, 14, que ele enviaria e nos faria lembrar de tudo que ele nos ensinou, que esse Espírito maravilhoso que habita em mim possa me lembrar, a mim, Gustavo, quando eu tiver nas crises e os problemas acontecendo, que o Senhor reina, Amém. que o Espírito me lembre, ó cristão Gustavo, o Senhor reina. Ele não saiu do reino em momento nenhum. O trono nunca está vazio. Então vamos lá. Vamos ver rápido, né? Então, vocês gravaram aqui, aqui, Apocalipse. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, tá, irmãos? Aqui é Apocalipse capítulo 5. Estou repetindo para os irmãos. É um retrato da ascensão do Senhor para reinar, quando ele senta no trono, né? Diante do Pai. Aí, no versículo 7 fala assim: Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, né? Ele tomou o livro, quer dizer que daqui para frente, todo o destino do universo está nas mãos de quem? O livro conta toda a história do universo que vai acontecer daquele momento em diante. Mas essa história do universo que está nesse livro está na mão de quem? De Satanás? Está na mão de quem? Está jogado no ar? Quem que está segurando esse livro aqui para frente? É o Senhor. Todo o universo está na mão dele. Toda a história que daqui para frente vai acontecer na humanidade está na mão do Senhor. Por isso, capítulo 6, ele que começa a abrir esse livro, Senhor. Porque ele é o Senhor desse livro. Agora, como foi que aconteceu isso aí? Vamos ver. Vai para Daniel, vamos ver essa mesma história, esse mesmo acontecimento, esse mesmo relato de Apocalipse 5 é o mesmo relato que Daniel descreveu lá em Daniel capítulo 7. Vamos ler lá. Olha que maravilha. Vamos lá, me acompanha aí. Vai imaginando, Daniel 7, tá? Eu vou tentar ser rápido aqui. Ó, eu estou mostrando, desse momento em diante, agora, da mensagem, eu estou mostrando para vocês as profecias do Velho Testamento que mostram o que aconteceu aqui, que mostram o que ia acontecer em Apocalipse 5. Então, Apocalipse 5, quando acontece a ascensão de Cristo, ele reina, ele começa a reinar, já é o cumprimento de várias profecias. Então, vamos ver lá. Daniel 7, vocês sabem, Daniel 7, Daniel teve uma visão. Eu vou resumir para você por causa do tempo. Daniel 7, ele viu quatro animais terríveis. Uma visão que ele teve dos quatro animais. Então, o primeiro animal que ele viu era um leão, né? Um leão com asas de águia. Está no versículo 4. Quem esse animal representa? O Império Babilônico, que dominava sobre toda a terra naquela época. E dominou sobre Daniel, né? Sobre os judeus.
Aí o segundo animal que ele viu era um urso. Levantou um dos seus lados e tinha três costelas na boca, né? Entre os dentes. Quem é esse animal? É o Império Medo-Persa, certo? O animal é o Império Medo-Persa, que ia dominar depois do Império Babilônico sobre essa terra. E ele levanta, ó, fala no versículo assim, levanta, e devora muita carne, ou seja, mata muita gente. Esses impérios que vieram na Terra, os grandes impérios que surgiram no passado, matou muita gente. Depois vem o terceiro animal, que é um leopardo, né? Com quatro asas. Quem é esse leopardo? Você acompanhar o estudo de Daniel, vão se recordar tudo isso aqui. O leopardo representa o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande. Foi como um leopardo, saiu voando, né? Que tinha asas. Que foi o império que depois dominou sobre tudo. E Alexandre o Grande matou muita gente também. Depois veio o quarto animal, que é um animal estranho, parece uma besta esquisita, estranha, não é? É muito esquisito, né? É esquisitíssimo. Uma besta que não dá nem para explicar. Quem é essa besta esquisita? É o Império Romano, certo? Aí depois que dominou sobre o Império Grego Macedônico, matou gente demais, o Império Romano. Aí depois fala que dessa besta, né, surge, olha o versículo 8, ó. Estando eu a observar os chifres, tinha vários chifres, né? No final do versículo 7 fala que, ó, vamos ver o versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobrenome forte, o qual tinha grandes dentes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Quem são esses 10 chifres? São os 10 reinos que vão aparecer na Apocalipse ainda, tá? Que não surgiram. São 10 reinos que vão surgir na Europa, tá? Que vai ser a colisão dos países que vão surgir, que esses 10 chifres, 10 reinos, nós já vimos em Apocalipse, né? Chifre quer dizer poder, né? Então, esses 10 governos vão ter poder e eles vão, então, dar o poder para o anticristo. São 10 reinos na Europa, né? Estando eu a observar os chifres, versículo 8, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. Quem é esse chifre pequeno que, se derrota, que quebra 3 chifres? Tinha 10 chifres, surge um pequenininho e quebra 3. Quem é esse chifre pequeno? É o anticristo que vai surgir dos 10 chifres, tá? Então, quando o anticristo surgir, ele vai surgir desse governo de 10 nações. Quando ele surge, ele já derruba 3 governos, né, e domina sobre os outros 7. Aí ele fala, ó, e esse nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. De Cristo vai falar mal contra Deus, contra Cristo, contra tudo, né? Continuei, aí versículo 9, continuei olhando até que foram. Aí olha o que acontece. Depois que ele fala, presta bem atenção. Depois que ele fala Daniel fala dos domínios dos homens na terra, de reino após reino, reino babilônico, depois vem o reino Medo-Persa, depois vem o reino de Alexandre o Grande, depois vem o Império Romano, depois vem os 10 reis que vão vir no futuro, aí vem o anticristo, começa a reinar, porque ele fala do reino terreno, aqui ele fala do reino celestial, ó. Continuei olhando e até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, que é Deus, se assentou. Ou seja, aonde estava Deus enquanto todos esses reis estavam dominando a terra, matando gente, comendo carne, acabando com tudo? Onde estava Deus? No trono, reinando sempre. O Senhor reina. Sua veste era branca como a neve, está escrevendo Deus. E os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era em chamas de fogo, e as suas rodas eram em fogo ardente. Aqui não vou explicar porque não é o, o, não é o propósito dessa mensagem. Vamos continuar. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal se abrir os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. O chifre é o anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto, ou seja, o anticristo morre. E o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongamento de vida por um prazo e um tempo. Agora presta atenção. Olha agora, versículo 13. Eu estava olhando. Irmão, presta atenção, porque do versículo 13 aqui, Daniel vai descrever a visão de Apocalipse 5. Ele vai descrever exatamente o que Apocalipse 5 fala, a ascensão de Cristo, quando o Senhor morreu e ascendeu. Ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Quem é? Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha que rico esse versículo. Imagina essa cena. Por que que fala da ascensão? Porque fala que Cristo está chegando. Quando o Senhor voltar, irmãos, quando o Senhor voltar, a Bíblia fala que ele vai vir em nuvens do céu para a terra. Vai vir em nuvens do céu para a terra. Essa é a volta do Senhor. Só que aqui não está falando que o Senhor está vindo do céu para a terra. Está falando que o Senhor está vindo da terra em nuvens para o céu. Ele está indo até um ancião de dias. Lembra? Foi isso que aconteceu, justamente aconteceu lá em Atos, capítulo 1. O Senhor foi ascendendo, aí o discípulo estava olhando o Senhor acender, aí veio uma nuvem, cobriu o Senhor e ele desapareceu. Quando o Senhor foi coberto dessa nuvem e desapareceu, aonde você estava chegando? Estava chegando essa nuvem aqui no céu, até o oceano de dias. Então vamos ler de novo, olha que maravilha. Eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens, estava vindo com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigia-se ao ancião de dias. Aí o Senhor chegou na nuvem, o Senhor chegou no céu, o Senhor foi em direção ao Pai, ao ancião de dias, a Deus Pai. Aí fala assim, o versículo, e o fizeram chegar até ele. Sabe o que quer dizer isso? Fizeram chegar até ele? Na minha imaginação, mas com certeza foi isso. É como se os 24 anciãos, os quatro seres viventes e os milhares e milhares de anjos fizessem assim, ó, dá licença, deixa ele chegar, dá licença. Tava empurrando, um empurrando o outro. Fizeram o Senhor chegar até o Pai. Ele, dá licença, quem está chegando aqui é o Filho do Homem. Dá licença, é o Senhor Jesus. É o Cordeiro que acabou de morrer, tendo sido morto. Aí foram, fizeram ele chegar. Vai, chega, chega, vai até o Pai, vai até o Pai. Fizeram ele chegar até o Pai, né? E o fizeram chegar até ele, irmãos, é lindo demais. Aí quando ele chega até ele, o que acontece? O que acontece? Ó, o 14. Foi-lhe dado domínio, reino. O Senhor começa a reinar. Foi-lhe dado domínio e glória. Agora tá claro, ó. E o reino já foi dado. Quando o Senhor ascendeu, ele já foi recebendo do ancião de dias o domínio, a glória e o reino. Ele já começa a reinar para que os povos, somos nós, nações e homens de todas as línguas o servissem. Ele é o Rei dos Reis. O seu domínio é domínio eterno. O domínio do Senhor é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Irmãos e irmãs, aonde está o Senhor? Enquanto todas as guerras aconteceram, o Senhor já ascendeu, tem 2000 anos, tem 20 séculos. Onde o Senhor estava em tempo todo, quando tantas guerras aconteceram? Ele estava onde? Dominando eternamente. Onde ele estava quando os cristãos foram martirizados e justiçados? Estava onde? Dominando. Onde ele estava quando a igreja estava sendo assolada, desolada? Dominando. Ele já começou a reinar desde a ascensão. Aí o versículo 15, né? É, olha o versículo. é, e não só o Senhor, ó. Os santos também vão reinar, né? Olha o versículo 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel está falando que os santos vão receber o reino. Agora, o interessante, quando Daniel fala que os santos receberão o reino, ele fala no futuro. Ó, mas os santos do Altíssimo receberão. Mas quando chega lá em Apocalipse, Apocalipse não fala o verbo no futuro, mas fala o verbo no passado. E eles, pois, o venceram. E eles reinam Cristo, né? Amém. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Então, aqui já tem o cumprimento de uma profecia que o Senhor começa a reinar desde a ascensão de Cristo, né? Todos os anjos chegam para não chegar para lá, deixa ele chegar até o Pai. Oh, irmãos, é demais. Quer ver outro cumprimento? Salmo 110. Vamos ler lá. Eu queria ter tempo, irmãos, porque aí eu ia ficar mais. Eu ia mostrar tantos versículos, irmãos, mas vamos com calma, né? O nosso tempo é curto hoje, eu preciso ir com calma. Então, vamos lá, Salmo 110, do versículo 1 em diante. Irmãos, o Salmo 110
é exatamente um salmo que fala da ascensão de Cristo. Quando o Senhor ascende ao céu, tá? Fala assim no versículo 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita. Quando é que o Senhor disse ao Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é esse primeiro Senhor? Disse o Senhor. Quem é esse Senhor? É o Deus Pai. O primeiro Senhor aqui, disse o Senhor, é Deus Pai. Ao meu Senhor. Esse que é o de Davi, né? Quem é esse segundo Senhor? É Cristo. Então, o Pai disse para o Filho. Deus Pai disse para o Filho. O Senhor, disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, que é Cristo. Aí ele falou assim para Cristo: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, irmãos, o Aleluia. Senhor já está sentado. Quando o Senhor Senhor ascendeu ao Jesus. céu, quando o Senhor ascendeu ao céu, Amém. no momento que ele ascendeu ao céu, o Pai falou assim: assenta aqui. Ó, lembra lá de Apocalipse, lá de Daniel 7, os anjos falaram assim: não, chega para lá, chega para lá. Fizeram o Senhor Jesus chegar até o ancião. Quando o Senhor chega até o ancião, que é Deus, Deus fala assim para ele assim: assenta aqui à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Amém. Aí começa a falar, versículo 2: o Senhor aqui é Deus Pai, enviará de Sião. Esse Sião aqui não é um Sião na terra, irmãos, é um Sião no céu, tá? É um Sião no céu. Se você ler Apocalipse capítulo 14, fala que o Sião lá no céu, tá? Eu não vou entrar com detalhe, mas aqui não é um Sião terreno, é um Sião lá no céu. Enviará de Sião o cetro do seu poder, ou seja, o Senhor já está reinando lá no Sião do céu. O Senhor já está lá no Sião do céu, e de lá está vindo o cetro do poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O Senhor já começou a dominar. O Senhor já está dominando sobre os inimigos. Um após outro, você vai vencendo. Está reinando. Aí Apocalipse vai nos mostrando que ele vence Satanás, primeiro vence a morte, vence o ego, vence Satanás, depois vence o anticristo, vence a besta, vence, por fim, vence o Hades e a morte. O último inimigo é a morte. Aí, versículo 6: Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Que dia do teu poder? Hoje, irmãos, quando o Senhor está reinando, quando o Senhor começou a reinar, esse salmo aqui mostra que o Senhor começou a reinar lá quando o Senhor ascendeu. Então, em Apocalipse 5, quando o Senhor começa a reinar, já é o cumprimento de Salmo 110, tá? Desse momento diante, o Senhor está reinando, o que que vai acontecer? Versículo 3, ó: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Isso quer dizer, irmãos, que desde que o Senhor está reinando, desde a ascensão, o povo do Senhor, os crentes que amam o Senhor, estão se apresentando, se consagrando voluntariamente a Ele. Aí fala, no dia do teu poder. Ah, mas que dia que é o poder do Senhor? É o dia que Ele começou a reinar. Amém. Esse dia do teu poder não é um dia do poder do futuro. Nós não vamos apresentar para o Senhor: eu vou me consagrar quando o Senhor voltar. Tem irmãos que acham que esse dia do teu poder é quando o Senhor voltar. Ah, então para que você vai se apresentar quando o Senhor vai voltar? A vida inteira você não se apresentou. A vida inteira cristã você não viveu para o Senhor, não foi voluntário, não serviu o Senhor, não se consagrou. Aí quando o Senhor volta, Senhor, eis-me aqui. Ah, não, aí não é real, irmãos. O dia do poder é desde quando o Senhor começou a reinar, lá na ascensão. Desde que o Senhor ascendeu, lá em Atos capítulo 1, de lá para cá, século por século, nação por nação, língua por língua, povo por povo, homens e mulheres de todas as nações, tribos e povos vêm começar a se apresentar voluntariamente ao Senhor. Senhor, me consagro a Ti. O Senhor nunca obrigou ninguém a servir. Irmão, irmã, deixa eu te perguntar: o Senhor te obriga a servi-lo? Você serve na igreja forçado? Você serve na igreja em busca de alguma coisa? Apresenta-se voluntariamente o teu povo, de teu poder, com santos ornamentos. Esses santos ornamentos é com a veste santa, com a beleza santa. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o nosso consagrar voluntário ao Senhor, isso é algo muito belo. É algo que parece como se fosse com santos ornamentos. É lindo. É tão lindo ver irmãos e irmãs de todas as nações, tribos, povos, línguas se ofereceram voluntariamente para servir o Senhor. Essa consagração voluntária é que nos faz vestir ornamentos bonitos. É isso que nos prepara nossas vestes. É isso que nos dá as vestes que vão reinar com o Senhor, casar com o Senhor. Tá? Como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Jovens aqui, de maneira nenhuma
está se referindo a jovens físicos somente. Isso invalidaria a palavra de Deus. Jovens aqui são todos aqueles irmãos e irmãs, velhos ou novos em idade, mas que se apresentam ao Senhor com espírito jovem renovado. É uma questão de espírito. Irmãos, se sendo assim, então um irmão que se converte ao Senhor, velho, ele não pode estar incluído nessa passagem. De maneira nenhuma, irmãos. Aqui, os jovens quer dizer o seguinte: aqui fala lá Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Mas os jovens de exaustos caem. Não é questão física de idade, é uma questão de espírito novo. É como o Caleb, né? O Caleb falou assim que tinha 80 anos, tinha o mesmo vigor de quando tinha 40. É uma questão de ser novo em espírito, jovem, nunca velho. Há tantos jovens que têm um espírito velho e há tantos velhos que têm um espírito jovem, tá? Agora, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Como assim orvalho emergindo da aurora? Não quer dizer que na volta do Senhor, o Senhor vai levantar um monte de jovem. Irmãos, não é isso que aqui está dizendo. Isso aqui é forçar a palavra de Deus, tá? O que está querendo dizer aqui é que todos aqueles que desde a época que Cristo ascendeu até agora, que vem se apresentando voluntariamente com o espírito jovem, esses são como orvalho para o Senhor. Ou seja, é como se o Senhor fosse uma plantinha, como Cristo fosse uma plantinha, e cada um desses que se oferecem ao Senhor, eles irrigam o Senhor como um orvalho. Sabe o que é orvalho? Né? O orvalho é quando está virando a noite para o dia, aí a temperatura muda, né? E aí aquela água das nuvens cai sobre as plantas, aquilo ali que faz as plantas crescerem. Cada um que se apresenta voluntariamente ao Senhor, e isso tem acontecido desde a ascensão de Cristo há mais de 2000 anos, servos e servas, eles são como um orvalho que irrigam Cristo. Orvalho que abençoam o Cristo, tá? Aí, versículo 4: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse capítulo, Salmo 110, mostra que Cristo é rei, tá? No versículo 2 domina. Mostra que Cristo é sacerdote, tá? Olha, por exemplo, no versículo ele é um guerreiro, né? Ele é rei no versículo 2. Ele é um guerreiro no versículo 3, porque ele tá guerreando, né? O Senhor vem guerreando desde a ascensão de Cristo, tá? Ele está botando todos os inimigos debaixo do pé dele, reinando, botando todos os inimigos debaixo do pé. No versículo 4, mostra que Cristo é sacerdote. Quando o Senhor ascendeu ao céu, ele começou a reinar. Ele é rei. Mas não só rei. O que está fazendo lá no céu? Está reinando somente? Não. Ele está reinando, mas só isso? Não. Ele também está sendo um sacerdote. Se nós lemos o livro de Hebreus, o livro de Hebreus todo fala que Cristo, ele é da ordem de Melquisedeque, que ele ora por nós, ele intercede por nós. O Senhor, desde que ele ascendeu, o ministério celestial do Senhor, que está agora no céu, ele está reinando e ele está nos servindo, orando por nós como sacerdote, intercedendo por nós. É o que o livro de Hebreus todinho fala. Olha o que fala aqui, ó. Quer ver, ó? Versículo 4: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ele não só domina para sempre, ele também é sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá no livro de Hebreus, tá? É que eu não vou citar o livro de Hebreus porque eu não tenho tempo. Olha o versículo 5. E o Senhor também é o vencedor. Do versículo 5 até o 7 mostra que o Senhor é vencedor. Então mostra Cristo com quatro coisas desde a ascensão. Cristo é aquele que rei, faz guerra, está lutando, ele está sendo sacerdote e ele é vencedor. Ele reina, ele venceu. Porque a obra versículo 5 até o 7. O Senhor à tua direita, esse Senhor à tua direita é Cristo, tá? Cristo à direita do Pai, no dia da sua ira, agora, aí sim, no dia da sua ira esmagará os reis. Aí sim, isso aqui já é uma coisa futura, tá? Esse versículo em diante é futuro, que o Senhor da ira, quando ele voltar, ele vai pisar sobre o Satanás, perdão, vai pisar sobre o anticristo e seus exércitos, vai esmagar os reis, tá? Isso vai acontecer no futuro, que é o lagar da ira de Deus. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, tudo isso vai acontecer no futuro, no final da grande tribulação. E esmagará a cabeça por toda a terra, isso vai acontecer. Tanto é que quando o Senhor pisar no anticristo e seus exércitos, vai fluir sangue até o nível do freio dos cavalos, tá? Aí, versículo 7, de caminho
bebe na torrente e baixa a cabeça erguida. O que que é essa torrente aqui? Torrente aqui, na verdade, é o ribeiro, tá? Quem é esse ribeiro? São os vencedores. Ele se alimenta dos vencedores. No caminho da vitória, ele não vem sozinho, ele vem com os vencedores. Como é que você sabe que é os vencedores, irmão Gustavo? Porque no versículo 3 fala que o Senhor é esse, aqueles que se apresentam voluntariamente ao Senhor, eles são como orvalho que irriga o Senhor. Aí no versículo 7 fala agora que eles não são só orvalho, eles são aqueles que matam a sede do Senhor. E o Senhor, no caminho para vencer o anticristo e seus exércitos, quando ele volta junto com os vencedores. Então, ele bebe desse ribeiro, que é os vencedores. E isso vai acontecer. Em Apocalipse 19, quando o Senhor voltar, ele vem com os vencedores, tá? E ele parte a cabeça erguida, ou seja, ele passa como alguém triunfante. Ele vem como alguém que reina. Vamos estar entendendo, irmãos, como o Senhor reina? E isso começou, lei da ascensão do Senhor. Olha outro versículo. Vou mostrar para os irmãos aqui, tá? Poderia mostrar muitos versículos, tá, irmão? Mas eu vou, como o tempo está acabando, eu quero só me ater a alguns versículos. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 15. Olha lá. Antes de 1 Coríntios 15, olha Lucas 19, a parábola, versículo 11. Ó, Lucas 19, versículo 11, fala assim: Ouvindo ele essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, lhes parecia que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então disse: certo homem nobre é Cristo, partiu para uma terra distante. Terra distante é essa, ascendeu ao céu. Com o fim de quê? Ele ascendeu ao céu com o quê? Com qual finalidade? Com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Que é a posse do reino? Ele foi ascender ao céu para assentar-se diante do Pai e começar a reinar, tomar posse do reino. E ele vai voltar, tá? Isso aqui mostra em Lucas 19, versículo 12, tomar posse de um reino e voltar, que o Senhor já começou a reinar. Já está reinando, irmãos. Aí vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Olha o que Paulo fala. Porque convém que ele quem? Cristo. Porque convém que ele reine. Irmãos, ele está reinando. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Está vendo como isso aqui é um cumprimento do Salmo 110? No versículo 1, Salmo 10, versículo 1, fala exatamente isso aqui, que o Senhor ascendeu e o Pai falou assim, assenta-te à minha direita, até que coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Aí, aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, Paulo fala assim, porque convém que ele reine. Ou seja, o Senhor já está reinando, irmãos. Ele reina, o Senhor reina. O que aconteceu em Apocalipse, capítulo 5, na sessão de Cristo, é que ele sentou-se o trono, pegou o livro do destino da humanidade nas suas mãos e começou a reinar. Ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ele está fazendo isso, já está sentado reinando, irmão. Aonde Cristo está exatamente nesse exato momento agora estamos falando? À direita do Pai, reinando. Aí, versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós vimos lá em Apocalipse capítulo 20. Lembra que o último inimigo é a morte? Ele pega a morte e joga lá no lago de fogo. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. É claro, pode falar assim que Cristo colocou todas as coisas debaixo dos pés, que está reinando sobre todas as coisas, exceto a Deus Pai, que deu o domínio para Cristo. Claro, o pai não está sujeito ao filho. O filho está sujeito ao pai. Porque o pai é que sujeitou todas as coisas para o filho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aí, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, quando o Senhor vencer sobre todas as coisas, o Senhor vencer até o último inimigo, que é a morte, aí o que o Senhor vai fazer? Então, o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou. Aí o próprio Senhor vai devolver o domínio para o pai. Papai, o Senhor me deu o domínio,
venci sobre todas as coisas, venci até o último que é a morte, está aqui de volta o domínio, tudo a ti. Para que Deus seja tudo em todos. Tá vendo, irmãos? 1 Coríntios capítulo 15 também é um cumprimento, parte dele, claro. Nem tudo que aconteceu ainda. Essa parte do último inimigo para frente, versículo 26, 27, 28, ainda não aconteceram aos nossos olhos. Mas o versículo 25 já aconteceu, já está acontecendo. Então, é o cumprimento do que aconteceu lá em Apocalipse capítulo 5. O Senhor ascendeu aos céus, ele começou a reinar. Amém. O Senhor não está ali no céu descansando, dormindo. O Senhor está no céu, sentado no trono, reinando absoluto e colocando todos os inimigos, um após o outro, debaixo dos seus pés. Quando bota debaixo dos pés, quer dizer que ele está governando sobre isso, ele manda sobre isso, ele pisa nisso. O que mais ele está fazendo lá no céu? Ele está sendo um sacerdote que está intercedendo por nós, por mim e por você, orando por nós, intercedendo por nós. Irmãos, se hoje nós estamos aqui dando essa mensagem, ou estamos aqui ouvindo essa mensagem, é somente porque ele reina e ele intercede por nós. Amém. Se não fosse o reinar do Senhor e a intenção do Senhor, nós nem estaríamos aqui. Quanto mais dando uma palavra com essa. Amém? Jesus é o Senhor. Eu tinha muitos outros versículos que eu pulei, mas eu espero que os irmãos ganhem tudo isso, tá bom? Jesus é o Senhor. Amém.